Quero ler, então, em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 18. A palavra de Deus diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu na sua própria sabedoria. Prove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Irmãos, esse texto ele é muito poderoso. Quisera eu ter um tempo aqui para a gente compartilhar mais e aprofundar um pouco mais sobre esse texto e nisso que a palavra de Deus e que Paulo está insistindo. Bom, em primeiríssimo lugar, eu quero deixar claro para você o seguinte: esse texto está falando de colocar Jesus no centro do Evangelho. Olha, sabe, é muito fácil para mim e para você, depois de nós nos convertermos, às vezes tirar Jesus do centro. Porque nós temos necessidades, que às vezes elas são muito prementes, são muito urgentes, e aí a gente coloca essa necessidade no centro. Às vezes nós temos desejos, nós temos assim sonhos, e nós queremos eles tanto que a gente coloca eles no centro das nossas vidas. E às vezes tiramos Jesus, às vezes nós queremos aprofundar, conhecer as coisas, e aí a gente coloca isso no centro e tira Jesus. Às vezes a gente está tão brigando com o diabo numa guerra espiritual que a gente tira Jesus do centro. E às vezes coloca o diabo, a guerra espiritual no centro. Sabe, mas eu quero te falar, a vida cristã é Jesus no centro. É Jesus no centro. E Paulo está falando aqui, olha, escrevendo aos Coríntios, quando eu fui pregar para vocês, eu fui pregar Jesus e esse crucificado. Ele não falou assim, ó, fui pregar Jesus e esse o abençoador. Olha, eu fui pregar Jesus e esse o ético. Eu fui pregar Jesus e esse o revolucionário. Eu fui pregar Jesus e esse o sábio. Não, eu fui pregar Jesus e esse crucificado. É uma coisa assim que... Por que é que Paulo está insistindo nisso? Você precisamos entender isso. Porque eu e você precisamos viver a vida como Paulo está falando que ela deve ser vivida. A vida cristã deve ser vivida do jeito que ele diz que tem que ser. Então veja, quando ele diz que prega Jesus e esse crucificado, ele explica. Fala, olha, a sabedoria de Deus está aí para todo mundo ver. Olha para a natureza, olha para as leis da física, olha para a astronomia, olha para os planetas, olha para tudo como interage. Sabe, isso era o suficiente para que as pessoas olhassem para ter um Deus criador e adorá-lo. Mas não, as pessoas, essa sabedoria, eles vão transformando ela em, sei lá, o que é, desprezam. Aí Paulo diz, ó, sabe o que Deus fez? Então ele resolveu salvar o homem por aquilo que é um absurdo, que é a loucura da pregação do evangelho de Jesus crucificado. E por que é loucura? Porque é o seguinte, ele fala, os judeus, quando ele fala e vê alguém crucificado, ele pensa o seguinte, é maldito, porque está escrito na lei dos judeus, escrito, aquele que morrer pendurado no madeira é maldito. Então, como que um judeu pode acreditar que Jesus, que morreu crucificado, é o Salvador, sendo que é maldito aquele que morre assim? Para ele, isso é loucura. Então, assim, não tem sentido. É um escândalo, não é uma loucura, é um escândalo. Mas os gregos que apontam para os ímpios, como que é que eles podem acreditar em Jesus Cristo, sendo que ele morreu numa cruz? Ele fala, mas alguém que tem sabedoria, alguém que conhece todas as coisas, alguém que aprofunda tudo, que é o Senhor do universo, vai morrer numa cruz? Ele fala assim, isso é loucura. Para um é escândalo, para o outro é loucura. Mas Deus resolveu salvar você e eu através disso. Para quê? Para que a nossa confiança fosse completamente em Deus e não naquilo que a gente pensa, não nos dogmas que nós temos, não na lei que a gente quer andar, não nos princípios que nós criamos, não na escala de valores que nós estabelecemos. E isso, essa pregação que nós fazemos de Jesus morreu na cruz, ela tem, se não for por revelação do Espírito Santo, ninguém acredita nisso. Então veja, quando a gente prega Jesus e esse crucificado, nós estamos falando pelo menos duas coisas assim poderosíssimas e que todos nós precisamos entender que isso põe Jesus no centro. Que é o quê? Primeira coisa,
o que o homem estava reservado para ele era morte, morte eterna, uma morte como aquela, uma morte na cruz. Isso é que estava reservado. Porque quando eu entendo isso, eu não vou confiar em mim mesmo. Eu não vou achar que eu sou alguma coisa, porque o meu final era morte. E morte como a morte de cruz. Isso é um lado. O outro lado é, poxa, alguém resolveu assumir essa morte no meu lugar. Isso foi Jesus, é o que fez. Então a cruz demonstra que eu era sem Deus, morto, e a cruz também revela o amor de Deus por mim, porque foi morrer lá no meu lugar. Isso põe Jesus no centro, que tira o homem, tira o ser humano, que não vale nada, e põe em Jesus o amor de Deus por mim e por você. É isso que Paulo está falando. Quando eu fui pregar, eu preguei isso. Ainda que Paulo era um erudito, ainda que ele era sábio, ainda que ele tinha sabedoria, eu não usei disso. Porque se porventura alguém converter por causa de sabedoria, de argumento que convence as pessoas, ele nunca vai ser realmente um convertido. Ele nunca vai ter Jesus no centro. A sabedoria vai estar no centro, mas não Jesus Cristo. Os argumentos vão estar no centro, mas não Jesus Cristo. Eu quero falar para você, eu e você precisamos viver com Jesus no centro. Cristianismo tem nome, é Jesus Cristo. Cristianismo é uma vida, uma intimidade com uma pessoa chamada Jesus Cristo, que é o centro de tudo. É o evangelho que Paulo pregava, é o evangelho que eu e você temos que pregar. Nós estamos em uma campanha de pregar, de testemunhar de uma igreja vibrante, uma igreja viva, uma igreja renovada, avivada, para pregar Jesus Cristo e esse crucificado, para que ele, quando alguém entende isso, é escândalo para qualquer religioso, os judeus ali apontam para os religiosos, o que é loucura para qualquer pessoa no mundo, para mim e você, na revelação do Espírito Santo, isso é poder e sabedoria de Deus, e representa Jesus Cristo. Paulo falou isso aqui. Sabe, irmãos, então, em nome de Jesus Cristo, não vivam a vida sem ter Jesus no centro. Que não seja os seus sonhos, que não seja as suas necessidades, que não seja o poder de Deus, que não seja a guerra espiritual, que seja o centro da sua vida e da minha vida, mas que seja aquele que morreu no seu lugar, que morreu no meu lugar, para que pudesse dar vida tanto a você quanto a mim. E é essa mensagem que nós temos que pregar, porque ela demonstra quem era o homem, nada, e demonstra quem é Deus, tudo, e amoroso. Pai amoroso, que se submeteu a morrer o seu filho na cruz, de tanto amor que ele tem por você e por mim. Você crê nisso? É isso que nós temos que pregar. Amém, queridos? É isso que nós temos que ministrar. É isso que as pessoas precisam entender. E isso só o Espírito Santo traz entendimento. Mas nós precisamos pregar isso. Jesus Cristo e esse crucificado. E o Espírito Santo vai, com certeza absoluta, dar revelação às pessoas e elas serão convertidas e não convencidas.